pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia, o programa Saúde Você está no ar. Eu quero saber, tá tudo bem contigo? Fim de semana chegando e a gente já sabe que temos um encontro marcado aqui na sua TV Arapuã. Março, mês dedicado às mulheres, é também o mês de conscientização do câncer de colo de útero. Nesta edição nós vamos falar sobre este assunto que é tão importante e acomete muitas mulheres. Você costuma lavar os alimentos antes de consumi-los? O que dizem os especialistas? A gente vai tirar as dúvidas com o médico infectologista Fernando Chagas sobre este hábito. E mais, a musicoterapia como ferramenta no tratamento e desenvolvimento de crianças com o transtorno do espectro autista. Fica comigo que o Saúde de Você está apenas começando. Seja bem-vindo ao programa Saúde Você. É uma alegria muito grande poder estarmos juntos mais uma vez para conversarmos de temas tão importantes e importantes ao ponto, né, de poder modificar a nossa vida. Sim, muitas doenças, muitos casos, muitos assuntos que nós abordamos aqui, eles são de extrema importância e podem impactar diretamente na melhora da sua qualidade de vida. Gente, vamos falar que é extremamente importante. Vamos falar agora do câncer de colo de útero, quarta maior causa de morte de mulheres aqui no Brasil. O câncer de colo de útero é o nosso tema e também é o tema da campanha Março Lilás, para conscientizar sobre a importância de se prevenir desta doença. Veja aí. Camila descobriu câncer de colo de útero há 2 anos. Fez a cirurgia, tirou tudo, graças a Deus que tinha. Fiz a outra biópsia. Aí fiz a rádio, né? Agora estou fazendo a BRAC. A campanha Março Lilás traz a conscientização da importância do exame preventivo, já que este é o 3º tumor mais frequente na população feminina no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, e a 4ª causa de morte de mulheres por câncer no país. O vírus do HPV ele tem transmissão principalmente sexual. Por isso que a gente consegue fazer algumas medidas de prevenção com relação ao vírus e com relação ao câncer de colo do útero. A gente está falando de prevenção primária quando a gente está falando de vacinação, do uso de preservativo e de prevenção secundária com a realização do exame de rotina, o preventivo, que é o Papa Nicolau. Segundo o Ministério da Saúde, a eficácia da vacina, seguindo corretamente o esquema de doses, é de 70% contra o câncer de colo de útero e de 90% contra o surgimento de verrugas genitais causadas pelo HPV. O Ministério da Saúde ele vai disponibilizar a vacina que é quadrivalente, que vai prevenir contra os 4 principais subtipos de HPV, para meninas e meninos na idade entre 9 e 14 anos, sendo 2 doses, com intervalo de 6 meses. Pois é, importante, né, destacar que essa vacina ela é extremamente importante, como nós vimos na matéria, é oferecida gratuitamente para as meninas e para os meninos, né, pelo SUS. Então, você pode levar seus filhos até o posto e pode então fazer essa vacinação, vaciná-los contra o HPV. Dessa forma, você vai estar protegendo seus filhos. Essa vacinação ela também está disponível na rede privada para outras pessoas que queiram tomar fora dessa faixa etária que tem direito, que o SUS cobre. É muito importante que possamos ter acesso, dar acesso às nossas crianças a essa vacina. Muitas pessoas ficaram com preconceito no início, não queriam vacinar as crianças e adolescentes por conta da faixa etária, achando que não era o momento, mas é preciso. É a hora correta de proteger as nossas mulheres, proteger os nossos meninos também através dessa faixa etária entre os 9 e 14 anos. Então não perca, não deixe de perder essa oportunidade. Nos Estados Unidos, vários descongestionantes nasais serão recolhidos das prateleiras. Nós vamos entender essa polêmica envolvendo esses remédios que também são bastante vendidos aqui no Brasil. Veja aí.
A maioria nem percebe, mas cada remédio para gripe tem seus ingredientes. Um deles ficou famoso essa semana, a fenilefrina. Um comitê da Agência de Saúde do governo dos Estados Unidos informou que a substância não funciona como descongestionante quando ingerida na forma de comprimido, cápsula e xarope. Isso porque depois da digestão, a fenilefrina, ao percorrer a corrente sanguínea, chegaria em quantidade insuficiente para combater o problema na região nasal. Eu nunca nem procurei a informação, né? Sempre indicação, toma que melhora. Na versão spray funciona, porque o jato vai direto para o nariz. A Anvisa, a Agência Brasileira de Vigilância Sanitária, informou que não tem elementos para concordar com os americanos, mas disse que o anúncio é um importante alerta. Nem todos os antigripais têm fenilefrina. Alguns remédios utilizam outros tipos de descongestionante nasal na composição. Uma opção para o consumidor é pedir na farmácia por remédios que não tenham esta substância que está com a eficácia questionada. Se me apresentar, né, aqui não funciona e aqui funciona, eu vou comprar outra. A Associação Brasileira, que representa as indústrias que produzem esses medicamentos, afirma que está acompanhando os desdobramentos do caso e que todos os antigripais são seguros. Quem tiver remédio em casa que tenha, pode ficar tranquilo, não corre risco nenhum de ter algum agravo à saúde, mas ele não vai funcionar como descongestionante, entendeu? Então é isso, a substância é segura, mas na forma oral ela não tem a eficácia que se esperava dela. Pois é, gente, uma forma muito boa também de se proteger é fazer a lavagem nasal. Muito simples, barata, todo mundo pode fazer em casa e não tem nenhuma contraindicação. Olha, você sabia que a pneumonia é a maior causa infecciosa de mortes de adultos e crianças aqui no Brasil? Mas e aí? Quais os sinais de alerta? E como tratar essa doença que costuma ser silenciosa em seu início? É o que nós vamos saber agora. Alexandre, muito obrigada pela tua participação. A gente às vezes pensa a pneumonia como advinda só, por exemplo, de uma gripe mal curada, mas a gente estava conversando aqui um pouquinho antes que tem vários causadores desta pneumonia, né? Em linhas gerais, para a gente entender o que é que de fato, que doença é essa que é tão perigosa? De fato, quando a gente sabe que a pneumonia, as pneumonias na verdade, elas são os agentes infecciosos que mais matam quando a pessoa está internada, e ela não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe às vezes nem condição do paciente. Então daí ela realmente tem que ser eleita para ter muito cuidado, idealmente de forma preventiva. Só para a gente conversar melhor o que significa pneumonia, é exatamente o acometimento. Imaginemos os dois pulmões, né, uma bucha, digamos, a semelhança de uma bucha de lavar prato que a gente tem em casa, e que o germezinho pode adentrar pela via aérea, pelo menos na maioria das vezes, e adentrando na via aérea ela vai acometer algumas regiões do pulmão, daí o nome de pneumonia. Claro que não só é acometer, a gente sabe primeiramente, antes de adentrar mais detalhes, que germes diversos podem causar esta pneumonia. A exemplo do vírus, as pessoas vão lembrar do Covid, que passou recentemente na nossa história, quantas vezes aquele germezinho inalava-se, sem a pessoa não saber nem como, nem para onde ele foi, chegava no pulmão, e daqui a pouco ele tinha acometido os pulmões, dava pneumonia por vírus, Covid, mas a pneumonia também pode vir por gripe, é outro vírus também. Mas também de forma muito importante nós temos as bactérias, que tem diversas, as que são na comunidade, nas nossas casas, e as de dentro do hospital. E a pneumonia também pode ser uma das razões oriundas, né, da bactéria. E temos o fungo, então são os agentes mais comuns. E a depender desta forma de agir dentro do pulmão, e a gente sabe que às vezes, se a gente pegar aquela criancinha pequenininha que acabou de nascer com menos de 2 anos de idade, ou idoso com mais de 60 anos de idade, e ou nesse meio campo aqui, independente da faixa etária, que seja portador de doenças crônicas, vamos lá, pressão alta, diabetes, seja um tabagista, ou usador de cigarro eletrônico, ou pacientes que sejam portadores de doenças crônicas, de fígado, de qualquer parte do corpo, também tendem a ter a defesa mais baixa e daí, por consequência, também ter uma pneumonia, digamos, mais agressiva. Então, em modos gerais, é o acometimento do pulmão, a depender do germe a gente sabe que também tem às vezes uma evolução clínica diferente e também, naturalmente, dependendo muito da história, da condição do paciente, que a gente sabe que, de acordo com essas informações, Thaís, a gente sabe que a doença pode ter diversas formas de evoluir.
E aí, como é que a gente faz para se prevenir, então, já que tem múltiplos fatores, né, que acometem esse paciente, vírus, bactéria, enfim. Tem o que a gente pode fazer, então, já que é algo tão perigoso, muitas vezes letal e que a gente quer manter longe da nossa família? Primeiramente, a gente está falando agora, momentaneamente, de uma pneumonia, predominantemente de um órgão chamado pulmão, mas a boa medicina, a boa ciência, ela leva em conta um rol, uma soma de um conjunto. Imagine que para eu ter uma defesa preservada para a pneumonia, eu tenho que ter a minha defesa orgânica em condições boas. E daí umas alimentações saudáveis, a ingesta de água, de suco de chá, atividades físicas, dormir bem, boas coisas na cabeça. Aqui é um bom início da gente subir a nossa defesa. Tá, então, importantes orientações do Dr. Alexandre Araruna para você. Precisamos realmente ficar alertas, porque a pneumonia é uma doença séria, pode sim agravar com facilidade. Agora vamos falar de duas frutas que, além de saborosas, são muito conhecidas no Brasil. Uma é típica do Nordeste brasileiro, que é a siriguela. Já a outra, muito cultivada na região sul. Eu estou falando do caqui. Mas uma coisa é certa, as duas fazem muito bem à saúde. Eu adoro. Quais os benefícios que essas frutas nos oferecem? É o que nós vamos conhecer. Desperta uma memória afetiva em quem nasceu ou viveu em João Pessoa. A siriguela, vendida nas feiras livres, tem um sabor delicioso, tanto as de casca vermelha quanto as amarelas. E se as pessoas souberem dos benefícios que ela traz para a saúde, capaz do olhar mudar e ficar ainda mais especial para essa fruta. Vamos combinar, é uma delícia, né? A siriguela, só ela em si mesma, o fruto, ou um suco, fica de forma maravilhosa, um sorvete de siriguela. Mas não é só o sabor, ela é muito rica. A siriguela, ela ajuda muito para quem tem problema com prisão de ventre, porque ela tem muita fibra, né? Quando você vai consumir o fruto, você está consumindo muita fibra, que vai fortalecer, vai aumentar o bolo fecal, mas além disso ela é muito rica em vitamina C, então ela fortalece a nossa imunidade. E uma outra coisa que é muito bacana é porque ela também reduz os níveis de colesterol no nosso sangue. Já o caqui não é tão fácil de encontrar como a siriguela. E como possui uma pele fininha para envolver a polpa, fácil se estraga. Mas é bem gostoso e sacia a fome, já que é bem carnudo. Consumir um desses faz um bem grande, até ao coração. É um fruto que ajuda muito na desobstrução dos vasos. Então, assim, quem tem qualquer problema ou tendência a ter um problema de arteriosclerose, que é o entupimento das veias e artérias, o caqui ajuda muito nessa redução. Ele vai limpando os vasos por dentro, reduz o nosso colesterol, ajuda também na questão da imunidade. Eita, que delícia! Frutas maravilhosas. E olha só, né, gente? É tão bom quando a gente percebe que existem coisas saudáveis e gostosas que podem fazer parte da nossa dieta, assim como a siriguela e o caqui, que podem sim e devem fazer parte da nossa dieta, uma dieta saudável, porém saborosa. Agora a gente vai a um rápido intervalo, não sai daí não, que daqui a pouquinho eu estou te esperando aqui para a gente continuar com a nossa conversa no programa Saúde e Você. Até já! Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o